Meninos, abra aí na página 178 e 179 aí, do módulo 2, que a gente vai estar falando a respeito de volume, né? Primeiro aí a gente vai começar com a definição, né, do que é volume. Volume, pessoal, é a quantidade de espaço ocupado por um objeto, né? Ocupado aí por um corpo. Nesse caso aí, a gente lida muito com isso, como por exemplo, a garrafa d'água que vocês utilizam, né? Ela comporta determinado volume. O corpo, nesse caso, é a água. Quando vocês fazem um suco na casa de vocês, o corpo é o suco, né? Nesse caso aí, o recipiente aí seria a jarra de suco, ou se você faz dentro de uma garrafa PET, aquelas garrafas que a gente compra com refrigerante 2 litros. No caso, o corpo seria o suco e o recipiente seria a garrafa, e por aí vai. Aí você vai pensar assim, mas professor, no caso volume, só seria dado aí esse corpo com a água, né? Só seria calculado dessa forma, só a água para ser dado em volume? Não. Você pode calcular, por exemplo, madeira em volume. Na realidade, se compra madeira em volume. O concreto, na área de engenharia civil, se compra volume. Areia se compra também, né, utilizando aí volume. Então, tem várias outras aplicações aí para esse volume, tá bom? Embaixo aí a gente tem algumas situações em que a gente utiliza o volume, né? Nesse caso aqui, por exemplo, a piscina, né? O corpo aí seria, no caso, o formato da piscina, que lembra um pouco um paralelepípedo, né? E o volume que ela comportaria seria a água, né? Da piscina. A gente tem aqui a madeira também, né? Que também ela é calculada em volume. Como que eu posso calcular a madeira em volume, professor? Se você perceber, essas toras de madeira, elas têm um formato cilíndrico, né? Então, por isso que é possível aí se calcular esse volume. O caminhão também, no caso também, é comercializado em volume, né? No caso aí, né? A gente pode ver ali que tem uma areia, uma pedra, qualquer coisa ali, e também é comercializado em volume, areia. Se compra, né, areia em volume. Como assim, professor? Se compra areia em metro cúbico, né? E aí a gente vai ver mais adiante como que é feito isso, né? Quanto que isso equivale, peso, essas coisas, tá bom? Pessoal, a unidade padrão de medida de volume é o metro cúbico, né? Então é o que é mais comumente utilizado aí. E aí entra dentro dessa ideia a questão de como que se calcula um metro cúbico. Antes disso, a gente vai ter uma aulinha aqui a respeito de poliedros, né? Como que funciona? O que é essa palavra aresta? Quando a gente estudou lá sobre os poliedros, a gente viu que as figuras são tridimensionais, né? Por quê? Porque elas têm altura, elas têm comprimento, elas têm largura. Só perdoa o desenho aí, tá bom? Vou construindo aqui para vocês verem. Então a gente formou aqui um cubo, né? E aí como que funciona? Funciona assim. Quando a gente vai calcular, a gente tem que isso daqui, ó, daqui até aqui é o comprimento do cubo. Desse ponto até esse, a gente tem que é a largura, né? No caso aqui do nosso cubo, né? Lembrando que quando a gente estudou isso aqui, ó, só essa parte aqui, ó, lá atrás, no sexto ano, no quinto ano, a gente trabalhava muito com área. A gente, para poder calcular a área, a gente só trabalhava com o quê? Com comprimento e largura, né? Aí, no caso, formato de um retângulo, de um quadrado. Quando a gente veio aqui e acrescentou isso daqui, ó, que a gente vai chamar de altura, e a gente vai representar pela letra H de altura, a gente acrescentou mais uma dimensão, né? Então agora a gente tem comprimento, a gente tem largura, e para se calcular volume, a gente necessita aí de altura, tá bom? E aí quando ele fala aresta, aresta nada mais é, pessoal, que esses traços aqui, ó, que a gente coloca aqui em destaque, ó, esses aqui que são o quê? São as arestas, são esses segmentos de reta aqui que formam aí o cubo ou qualquer outra figura aí que a gente queira demonstrar, desde que seja
um poliedro. Essa parte que é representada por esses traços são chamados de aresta. Então, quando eu falo para vocês que eu trabalho com metro cúbico, quer dizer que, quando eu falar para vocês, pessoal, isso aqui representa 1 metro cúbico, quer dizer que ele tem 1 metro de comprimento, ok? Ele tem 1 metro de largura e ele possui também 1 metro de altura. E por que tudo isso? Por que é dessa forma? Porque é o seguinte, quando a gente vai calcular volume, pessoal, a gente antes tinha comprimento e largura, né? Aí, quando eu tenho comprimento e largura, só dá para me calcular área, né? Quando eu acrescento a altura, aí sim dá para mim trabalhar com o quê? Com volume, né? E aí a formulazinha aí, a forma de se calcular volume, é dessa forma, a gente se representa desse jeito, que V de volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Comumente, pessoal, para o cubo é utilizado a de aresta, né? Então, o volume é igual a aresta vezes aresta vezes aresta, né? Então, é utilizado A vezes A vezes A. Por quê? Esse primeiro A representa o comprimento, o segundo representa a largura e o terceiro representa a altura. E por que utilizar dessa forma, pessoal? Pelo seguinte, quando a gente está calculando o volume do cubo, a gente tem que notar que as medidas, as dimensões do cubo são as mesmas. Se você pegar um cubo, né? Se você olhar a figura cubo, você vai perceber que todas as faces delas são quadradas e são de mesmo tamanho, né? O que demonstra para a gente aí que as arestas também possuem mesma medida, né? Então, para mim calcular o volume do cubo, basta eu falar que isso aqui é igual a aresta vezes aresta vezes aresta. E quando eu vou calcular isso aqui, ó, 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, né? Comprimento vezes largura vezes altura. Primeiro eu multiplico os números, né? 1 vezes 1 vezes 1 é igual a 1. E metro vezes metro vezes metro é igual a metro elevado à terceira potência. Aí a gente volta lá atrás, né, nas propriedades da potência, onde falam para gente que quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, a gente repete a base e soma os expoentes, né? É de onde origina, de onde vem, né, o nome metro cúbico, né? Então, o volume, no caso, desse cubo com aresta de 1 metro é 1 metro cúbico, beleza? Voltando aqui, pessoal. Então, a gente viu aí que a unidade padrão é 1 metro cúbico, que corresponde ao volume de um cubo cuja medida de aresta é de 1 metro, né? Professor, e se eu colocar outra medida, 2 metros de aresta no cubo? Não tem problema, você vai multiplicar 2 metros vezes 2 metros vezes 2 metros, que vai dar, no caso, 8 metros cúbicos, beleza? Assim como nas unidades de comprimento, superfície, massa e capacidade, existem os múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico, né? Então existe, pessoal, além da gente ter, né, o metro cúbico, a gente tem o centímetro cúbico, decímetro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico, quilômetro cúbico, tá bom? A gente tem todas essas unidades aí de comprimento aí também, né? E as que mais são utilizadas, pessoal, é o centímetro cúbico e o decímetro cúbico, né? Centímetro cúbico é representado pela letra cm, elevado à terceira potência, né? Então, centímetro cúbico, e o decímetro cúbico pela letra dm, isso também é elevado à terceira potência, beleza? E dentro, né, da geometria, a gente tem que saber o seguinte, que um centímetro cúbico corresponde, né, ao volume de um cubo cuja aresta tem 1 centímetro, né? Por quê? Vai ser 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro, vai dar 1 centímetro cúbico, tá bom? E isso aí, pessoal, é válido para qualquer unidade de comprimento. Se for quilômetro cúbico, ou desculpa, se for quilômetro, né? Então você vai multiplicar 1 quilômetro vezes 1 quilômetro vezes 1 quilômetro, vai dar 1 quilômetro cúbico, né? Nesse caso aí, para o cubo.
beleza? E assim sucessivamente, tá bom? Por exemplo, a gente tem aqui, pessoal, uma pilha de caixas, né? Como que a gente vai fazer para calcular qual é o volume dessa pilha de caixas? Primeiro, se esse cubo tem 1 centímetro de aresta, quer dizer que o volume de uma caixa dessa é o quê? É 1 centímetro cúbico, né? Para mim descobrir quantos centímetros cúbicos que tem o volume dessa pilha de caixas, é só eu contar a quantidade de caixas, né? Então eu tenho aqui 1, 2, 3. Então quer dizer que na base aqui eu tenho 6 caixas, né? 7, 8, 9, né? O que vai totalizar para a gente aqui 9 centímetros cúbicos, né? Por quê? Porque cada caixa tem 1 centímetro cúbico e eu tenho 9 cubos, o que vai totalizar para a gente aí 9 centímetros cúbicos de volume, beleza? Além disso, pessoal, a gente tem que 1 decímetro cúbico corresponde ao volume de um cubo, cuja medida de aresta é 1 decímetro, né? Um recipiente cujo volume interno é de 1 decímetro cúbico possui capacidade para exatamente 1 litro de líquido. O que eu quero demonstrar para vocês, né? A gente já sabe aí como que a gente calcula o volume, como que funciona, né? E aí a gente vai ver agora as transformações, né? A gente tem que 1 decímetro cúbico, pessoal, equivale a 1 litro, né? Então, se eu pegar um recipiente, né? Aí, no caso, um recipiente cúbico, e no caso esse cubo tem a aresta de 1 decímetro, né? 1 decímetro de comprimento, 1 decímetro de largura, 1 decímetro de altura, ele vai ter, né, respectivamente 1 litro de capacidade, né? Literalmente 1 litro de capacidade. Então, se eu pegar 1 litro de água, né, e for despejar nesse recipiente, ela vai comportar todo esse 1 litro de água, né? Além da gente ter que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro, pessoal, a gente tem também que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, né? E a gente tem que saber essas transformações aí, né, mais rápidas aí, por quê? Porque a gente vai fazer bastante ela nos exercícios aí que a gente tem, tá bom? Então, como a gente tem ali, ó, por exemplo, a gente tem aqui o exemplo dessa figura, né? Essa figura aqui, ela possui 1 metro, né? 1 metro de comprimento, 1 metro de largura, 1 metro de altura, né? A gente dividiu ela em 10 partes, né? Então, cada partezinha dessa aqui que foi dividida vai ter 1 decímetro, né? Então, de lado, cada um desses cúbicos, o que vai totalizar para a gente 1000 cubos, né? Com 1 decímetro cúbico de volume cada um, né? Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, que equivalem a 1000 litros, tá bom? Foi só uma transformaçãozinha. Então, bastava ter dito para vocês, pessoal, aqui eu tenho 1000 decímetros cúbicos, quantos litros que eu tenho? Ah, professor, se 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, 2 decímetros cúbicos equivale a 2 litros, 1000 decímetros cúbicos vão equivaler a 1000 litros, beleza? E também, de maneira parecida, a gente tem que 1 centímetro cúbico equivale aí a 1 ml, beleza? Pessoal, essa aqui é só uma tabelinha de transformações, né? De como que a gente pode fazer essas transformações, de metro cúbico para decímetro cúbico, de decímetro cúbico para centímetro cúbico. A gente tem que multiplicar por 1000 e se for de centímetro cúbico para decímetro cúbico, a gente divide por 1000. Está demonstrado aqui no sisteminha de flash. Mas a gente não precisa se preocupar muito com isso aqui não, tá? Lembrando que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, 1 decímetro cúbico equivale a 1000 e 1 metro cúbico equivale a 1000, beleza?